Boa noite a todos, meus queridos alunos, a todos também que porventura venham assistir essa aula. Hoje é a segunda parte do vídeo que a gente começou a gravar ontem, sobre climatologia geográfica. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a aula 2, zonas térmicas. Conforme vocês podem olhar aqui no slide, e isso a gente já começou a falar na aula anterior, a Terra ela recebe uma incidência luminosa de forma diferenciada. Primeiro por causa da sua curvatura e por causa da inclinação. Essa inclinação faz com que haja uma diferenciação de aquecimento na nossa superfície. Essa diferenciação de aquecimento, essa diferenciação de raios solares que atingem a nossa superfície dá pé para a construção de 3 grandes regiões climáticas, também chamadas de zonas climáticas da Terra. Vamos aqui para o textinho que vai falar brevemente o que são essas zonas climáticas. Olha aí, as zonas térmicas da Terra são grandes regiões climáticas que se formaram há milhares de anos em nosso planeta. Momento este em que nossa atmosfera deixou de ser tóxica e o oxigênio recém-chegado passa a fazer parte dela. Olha só, há milhares de anos nós tínhamos uma atmosfera primitiva, uma atmosfera que não havia oxigênio. Depois que houve o surgimento de vida, de bactérias anaeróbicas e depois aeróbicas, que sobreviviam sem oxigênio, elas começaram no meio de vida daquela época, tóxico, com elementos químicos bastante nocivos hoje para nós. Naquela época existiam em grande abundância, principalmente na atmosfera. Então, gases como nitrogênio, enxofre, carbono, elementos que estavam na sua forma gasosa também, estavam em quantidades absurdas, e a radiação solar entrava na nossa atmosfera com força total. Então, nesse momento, estávamos impossibilitados, a Terra era impossibilitada de gerar ou ter vida. Tanto que, quando surgiu vida, essa vida passou a se manifestar em um ambiente totalmente insalubre. E a partir daí, com a criação, o surgimento do oxigênio, novas formas de reações químicas, e essas bactérias, esses primeiros seres, que se tornaram plantas, começaram a absorver essa matéria tóxica da atmosfera e concentrar na sua estrutura biológica, limpando durante um longo período, milhares e milhares de anos, filtrando a nossa atmosfera até que ela se tornasse o que é hoje, totalmente propensa à vida e à vida em abundância, de forma bastante heterogênea. Então, essas grandes zonas climáticas, elas existem no nosso planeta, formando grandes porções de aquecimento diferenciado por causa da diferenciação da incidência luminosa no nosso planeta, que acontece aí por causa da inclinação. Essas zonas climáticas, elas literalmente determinam as condições de temperatura em porções geográficas específicas do nosso planeta. Certo? Então, a posição geográfica, a posição física dos continentes, ela acontece de forma natural. Foi o tectonismo, foi a natureza que determinou. Então, essas regiões geográficas terrenas estão sob a influência dessas regiões climáticas atmosféricas, que a própria natureza determinou também. Certo? Então vamos aqui para o próximo slide. Novamente aí falando sobre a questão da inclinação da Terra e como há essa diferenciação de aquecimento. Dentro dessa questão da diferenciação de temperaturas,
nós vamos ter alguns termos básicos que são usados, né, dentro da climatologia geográfica. Esses termos são as áreas de baixa latitude, média latitude e alta latitude. Sendo que as áreas de baixa latitude são as áreas onde eu tenho maior aquecimento. Tá aqui, ó, vermelhinho. As áreas de média latitude são áreas que têm um aquecimento menor que as áreas de baixa latitude. Então está numa coloração mais clara, laranja. E a área em azul de alta latitude são as áreas onde eu vou ter o menor aquecimento. Menor aquecimento. Então, embora os termos, né, baixo vai ser alto num contexto de acumulação térmica. Médio, temperaturas meio termo, nem é quente demais e nem é frio demais. Então nós temos aqui, né, o intermediário, que vai ser o mediano entre as altas temperaturas e as temperaturas mais baixas já registradas. Então aqui eu tenho o meio termo, né, que é a área de latitude média. Com isso, nós chegamos nas zonas climáticas efetivamente falando. Nós temos 3 zonas climáticas principais. A mais quente, que é a da região de baixa latitude, zona tropical. A zona temperada, que é a da região de média latitude, é a de temperaturas intermediárias. E a zona polar, que é a de alta latitude. Mas por que esse termo baixo, médio e alta latitude? Porque é o seguinte, vamos voltar aqui a alguns slides. Alguns não, uns 2. Ou melhor, só um. Olha só, tem outro, né, que está melhor, mas esse aqui dá para explicar de boa também. Vamos lembrar que cada zona climática, ela também é dividida por linhas imaginárias com função climática. Aí nós voltamos lá no conteúdo de cartografia, né, do começo, que nós vamos falar das linhas imaginárias, que são o quê? Os paralelos e os meridianos, com função de localização. Aqui nós temos paralelos, né, com função climática. Quais são esses paralelos de função climática? O primeiro, que é a linha máxima, a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Essas são as linhas imaginárias com função climática. Cada uma dessas linhas imaginárias, elas estão localizadas a uma distância em graus, que vão de 0 do Equador a 90 graus. Ou seja, a questão da latitude, né? O que é a latitude? Distância medida em graus de qualquer local da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que vai de 0 a 90 graus no sentido norte e sul. Então nós temos aqui, ó, 0 grau, 90 graus, sul. 0 grau, 90 graus, norte. 0 grau é o menor número em graus que nós temos. Então, essa área aqui, ó, que vai de 0 a 30 graus norte, 0, 30 graus sul, é uma região de baixa latitude no contexto numérico, de valor em graus, né? 0 e 30, dentro desse intervalo da latitude, são as menores latitudes que são registradas. Então, essa área aqui, ó, é a área de baixa latitude, por causa do valor em graus que ela representa. De 30 a 60, eu já vou subindo, né? De 30 a 60 são valores maiores que 0 dessa área aqui próxima do Equador. Então, já é uma área média, de latitude média. E as maiores latitudes, 60, 90. Né? 60, 90 são os maiores valores latitudinais que nós temos aqui. Por isso é chamado de área de grandes latitudes, médias latitudes, baixa latitude, que formam essas regiões climáticas que nós temos aí, ó, zona tropical, temperada e polar.
Quando a gente fala em clima, nós temos que seguir um padrão. Esse padrão é que nós temos que fazer a obediência à relação existente entre clima e vegetação. O clima, ele é o quê? É a ambientação, é a organização das estruturas naturais responsáveis pelo estabelecimento de um tipo de vegetação que vai existir ali. E as características adaptativas que essas plantas terão que adquirir para poder sobreviver dentro dessa ambientação climática. Então, o clima ele determina que tipo de vegetação vai viver ali. Só que, após estabelecida a vegetação, essa vegetação vai exercer influência sobre o clima no contexto de preservá-lo, de mantê-lo naquele mesmo padrão, né, que a originou naquele espaço físico, naquele espaço ali, naquela superfície. Então, todos os climas existentes, eles acabam construindo formações vegetais diferentes. E para isso nós vamos entender agora quais são os principais tipos de clima existente e no próximo slide dos climas do Brasil e em seguida falar sobre os tipos de vegetação e a sua correlação com os climas. Para ficar mais fácil de entender, nós vamos ter o quê? Lembra das 3 grandes zonas climáticas: tropical, temperado e polar. Essas 3 grandes regiões climáticas vão criar 3 grandes grupos de climas. Então nós vamos ter os climas quentes, que são os climas que vão estar aí, nessa área, nessa faixa de 30 graus norte a 30 graus sul, área de baixa latitude. Os climas frios, que são os climas que estarão predominantemente localizados nas áreas de grandes latitudes, e os climas temperados, zona climática temperada, ou seja, essa região de média latitude, certo? Então, cada grande região climática possui climas específicos determinados pelas condições de temperatura que ela possui, que ela determina no globo terrestre. Vamos ver aí, quais são os principais climas quentes existentes. O clima equatorial, tropical úmido, tropical seco e o clima desértico. O desértico aqui vamos fazer uma observação. O clima desértico ele existe em 2 vertentes. O que é um deserto? É uma região que, por possuir condições climáticas extremas, impossibilita a existência de vida em um patamar exuberante. Então, eu vou ter pouquíssima, não é que não exista vida, sempre há, só que numa quantidade muito, mas muito reduzida, por questão de haver ali a existência de uma característica climática extrema. Então nós vamos ter 2 tipos de deserto, os desertos quentes e os desertos gelados, ou seja, são áreas extremamente quentes, extremamente áridas e áreas extremamente geladas, que impossibilita cada uma na sua característica extrema a impossibilidade de manutenção de vida. Vida biológica, vida animal, vida humana, enfim, a vida de um modo geral. Os climas frios, vamos ter o clima polar, o clima subártico, o clima desértico e o clima continental. E o temperado, clima continental, marítimo ou oceânico, subtropical úmido e o mediterrâneo. E o clima de altitude. No final da aula passada, eu expliquei como é que se forma o clima de altitude, Falamos sobre os elementos do clima e um dos subelementos climáticos, que no caso está dentro da questão da latitude, é a altitude. As elevações, elas promovem de forma particular, em uma região específica, uma modificação do acúmulo de energia por questão de
ter bastante água, de ter bastante ar. O que determina isso no contexto natural, né, é que quanto mais próximo da superfície, mais ar eu tenho. Quanto mais distante da superfície, o ar fica mais rarefeito. E acontece que o oxigênio possui uma grande função térmica. Por quê? Conectado com a água, com o carbono, eu consigo acumular próximo da superfície esses materiais que absorvem temperatura durante o dia. Então, eu consigo, durante a noite, preservar, né, uma ambientação térmica capaz de manter ali um padrão bem próximo daquilo que eu vivi durante o dia, né? Então, essa questão da mudança drástica de temperatura eu não vou ter. Quando eu estou numa região muito alta, onde eu tenho pouco ar, pouca umidade do ar, né? Poucos gases, então a questão do aquecimento vai ser diferente. Imagine, eu estou aqui numa região equatorial, uma região bastante quente. Só que dentro dessa região equatorial eu tenho uma montanha aí de mais ou menos 1,5 km de altura. Com certeza, no topo dessa montanha eu vou ter gelo. Ué, como assim eu vou ter gelo se eu estou numa região extremamente quente, que é atingida diretamente pelos raios solares? Por quê? Quanto maior a altitude, menor serão os gases que possuem a função climática de absorção e retenção de temperatura. Então, em cima dessa montanha, eu não vou ter as mesmas condições naturais de absorção e retenção de temperatura que eu tenho lá na base. Então, embaixo pode estar bastante quente, inclusive com floresta amazônica, no Brófila densa. Mas, no topo dessa montanha, eu vou ter vegetação, muito provavelmente vegetação específica de clima frio, de clima polar, por questão das diferenciações de gases com a função térmica de absorção e retenção de temperatura. Vamos aí para o próximo slide. Os climas do Brasil. Olha só, o Brasil ele é um país, e isso tem se falado bastante desses últimos dias, né? A questão do coronavírus e a pandemia que a gente tem sofrido, né? Tem se usado muito a palavra proporções continentais. O que isso significa? Significa dizer que o nosso país ele possui uma grande distância de norte para sul, né? No sentido norte-sul, latitudinal. Uma grande distância latitudinal. Essa grande distância latitudinal, esse grande tamanho, faz com que o nosso país ele seja, né, atingido, influenciado pelas 3 zonas climáticas do nosso planeta. Então nós temos o quê? Uma influência aqui em cima da zona climática tropical, aqui mais ou menos ao meio do território aqui na região centro-oeste, parte da região norte-nordeste, a influência da zona temperada. Deixa eu ver. Pausa bem que eu vejo. Vai ter que cortar essa parte.